Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Diário Estoico mais uma vez. Um dia maravilhoso para você. Hoje, 4 de outubro, com o tema Um por Todos, Todos por Um. Aquilo que não é útil ao enxame não é útil à abelha. Marco Aurélio em suas Meditações. Inerente ao conceito estoico da simpatia está a noção de um cosmo interconectado em que tudo no universo é parte de um todo maior. Marco Aurélio foi um dos primeiros escritores a expressar a noção de cosmopolitismo, auto-intitulando-se um cidadão do mundo e não apenas de Roma. A ideia de que você é uma abelha numa colmeia é uma lembrança dessa perspectiva. Marco Aurélio chega a afirmar o inverso dessa ideia mais adiante em suas meditações, para que não esquecesse. Aquilo que não prejudica a comunidade não pode prejudicar o indivíduo. Só porque algo é ruim para você, não significa que também seja para todos. Só porque algo é bom para você, com certeza não significa que também seja para todos. Pense nos administradores de fundos multimercados que apostaram maciçamente contra a economia. E eles lucravam ao torcer para que tudo e todos fracassassem. É isso que você quer ser? Um bom estoico compreende que impulsos adequados e as ações corretas que surgem deles acarretam naturalmente o bem do todo, que é o único bem da pessoa sábia. Assim como também é verdade que as ações boas e sábias pelo todo são o que é bom para o indivíduo. Olha que interessante, pessoal. A mesma frase que eu citei para vocês ontem, da abelha e da colmeia, foi também trazida aqui pelo Ryan Holiday na citação do Diário Estoico. A questão da colmeia e da abelha, que o indivíduo age pelo coletivo e o que é bom para o coletivo também é bom para o indivíduo. E foi aquilo que nós falamos também sobre o imperativo categórico de Kant. Você agir de maneira universalizada. Tudo isso nós falamos no vídeo de ontem. Mas como na época de Marco Aurélio ainda não existia essa questão do imperativo categórico, nós tínhamos um outro termo estoico chamado simpatia. A simpatia significa basicamente a conexão de emoções. Pathos, do grego, significa paixão. Aquela parte sim no começo que nós temos na palavra vem de síncrono, vem de sintonia, vem de conexão. É daí que vem a pessoa simpática, de simpatia, a pessoa que consegue gerar conexões com as outras através de boas emoções. E é a mesma coisa que acontece nesse cosmopolitismo de Marco Aurélio. Ele diz que ele não é apenas um cidadão de Roma, você não é apenas um cidadão de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Brasil, você é um cidadão do mundo. Você está conectado com tudo e com todos. E quando você entende isso, primeiro, você entende que você é um ser pequeno, que você é só uma poeira dentre essa praia gigantesca que nós chamamos de humanidade, que nós chamamos de universo. E a partir disso você começa a valorizar o que você tem, o que você controla e para de querer ir além da sua medida. Pessoas que não reconhecem a sua pequenez diante do universo são pessoas que acabam se perdendo como Narciso no próprio reflexo. E segundo, você começa a exercer o seu papel de bondade para com o mundo. Sêneca diria, aquele que faz o bem para o outro faz o bem para si mesmo. É uma troca mútua que você faz porque você está partindo, primeiro, da simpatia, você gera conexão com as outras pessoas, você se torna uma pessoa mais sintonizada ao propósito universal e você não perde nada em fazer isso. Ninguém perde nada em ser justo, em ser bondoso, em ser misericordioso. E segundo, você começa a agir como Kant diria no seu imperativo categórico, agindo de uma maneira com a moral e com o dever universal, porque é a mesma coisa, você não perde nada se você age em prol do bem comum. Se todas as pessoas agissem como você, como o mundo seria? Pense um pouco sobre isso. Imagine que agora todos os habitantes desse planeta, 8 bilhões de pessoas, agora seriam clones seus. Clones da mesma pessoa que você é. Todos teriam o mesmo rosto e todos agiriam como você. Será que o mundo se tornaria melhor ou pior? Ou seria como está? É aí que fica a reflexão para você enxergar se a atitude da abelha favorece ou não a colmeia. E você consegue gerar esse senso de um por todos e todos por um. Eu sei que é complicado, porque o nosso mundo não é perfeito. Eu sei que é difícil porque o nosso mundo é caótico. Mas ainda assim é aquilo que falamos. Ninguém perde nada em ser bom. Aquele que faz o bem ao outro, faz o bem a si mesmo. E é melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer uma. É melhor você sofrer com algo que acontece no mundo contra ti do que você cometer uma maldade contra o mundo. Porque assim significa que você poderia fazer o bem e não fez. E eu acredito que essa talvez seja uma das piores maldades. Não só aquele que comete o mal, mas aquele que deixa de cometer o bem em prol da maldade. Aquele que faz da própria inação uma ação.
e isso daqui fica como uma reflexão para você, para que você se torne uma pessoa cada vez mais simpática, uma pessoa que gere conexões, uma pessoa que gere bondade, que gere misericórdia, que gere justiça. Isso não significa ser frouxo, não significa ser bonzinho e ficar sorrindo para meio mundo. Só significa que você entende o seu papel aqui e não vai se contaminar porque o mundo já é um caos, é um inferno. Então, muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.